Olá, muito bom dia para você que acordou bem cedinho para começar o seu dia bem informado com o Manhã no Ar. Hoje é quarta-feira, o mês de agosto está começando e o Manhã no Ar também, por isso eu te convido a conhecer o destaque dessa edição. Meia tonelada de drogas, polícia apreende carga milionária de maconha em Santo Antônio do Içá. Colaborador do INPA morre durante assalto em parada de ônibus em frente ao órgão. Menina de 7 anos, atingida por bala perdida em Manaus, perde os movimentos do corpo e não deve voltar a andar. E ainda, a Assembleia Legislativa volta a funcionar hoje, em meio a polêmicas e bloqueio de bens de deputados e CPIs. E no quadro, na ponta do lápis, os reflexos da economia dos mais de 13 milhões de desempregados no país. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa agora. São 6h02, nós já estamos ao vivo e você aí de casa pode participar do Manhã no Ar, é muito simples, você manda para cá sua sugestão de reportagem, denúncia ou flagrante, é só ir aqui na nossa rede social, vai lá no Facebook do Manhã no Ar que eu estou esperando. Você pode deixar o seu recadinho, sugerir entrevistas e muito mais. Nós já estamos ao vivo também no aplicativo A Crítica Play, se você ainda não tem, dá tempo de baixar, ele está disponível nos sistemas Android e iOS, por lá você acompanha toda a nossa programação ao vivo. E a gente começa essa edição falando de uma operação que resultou na apreensão de 500 quilos de maconha em Santo Antônio do Içá. 200 quilos estavam em uma canoa. O restante do carregamento estava escondido em uma área de vegetação. Um ribeirinho responsável pelo transporte da droga foi preso. Uma operação do DENARC que durou cerca de 10 dias apreendeu cerca de 500 quilos de maconha do tipo skunk. Essas drogas estavam muito bem embaladas, prontas para virem para a capital e parar nas mãos dos traficantes. A polícia conseguiu descobrir uma nova rota do tráfico bastante comum nos rios da Amazônia. Os policiais foram até a área indicada, ficaram lá durante um tempo e na última sexta-feira, por volta das 10 horas da noite, identificaram um suspeito em uma canoa. Ao avistar os policiais, ele que conhece muito bem a área, conseguiu fugir, mas deixou a embarcação no mesmo lugar. Dentro dela, os policiais apreenderam cerca de 200 quilos de maconha do tipo skunk. 2 dias depois, ele foi preso em flagrante com mais de 300 quilos dessa mesma substância. Essas drogas estavam em uma área de difícil acesso. Os policiais chegaram até esse homem, ele estava preparando, embalando todos esses entorpecentes. Ele foi identificado como Davi Patrício, de 48 anos de idade. Ele disse aos policiais que ele só estava guardando essas drogas. Delegado, vocês que participaram dessa operação, qual é o papel do Davi no tráfico de drogas? O Davi é um ribeirinho da região de Santo Antônio do Içá, conhecedor de toda a região do rio, dos furos. Então ele era responsável pela logística dessa droga. Ele buscava essa droga um pouco mais acima, trazia para Santo Antônio do Içá e ficava guardando essa droga na zona rural. E conforme os compradores iam chegando, ele ia movimentando, ia tirando 100 quilos, 200 quilos e entregando para os compradores que desciam até Manaus. Então no momento que ele foi fazer uma entrega de 200 quilos, nós conseguimos interceptá-lo. E nessa interceptação, o nosso barco bateu no banco de areia, ele conseguiu fugir, se embreou na mata, mas dois ou três dias depois nós conseguimos prender ele num bar na cidade e pegamos o restante do material, mais 300 quilos. A gente pode afirmar aí, então, que a polícia conseguiu descobrir mais uma rota de tráfico pelos rios da Amazônia? Sim, os rios eles são 99% do escoamento da droga, do entorpecente, né? Então são muitos rios, quando o rio está cheio, está bastante complicado para o nosso trabalho, mas a gente vem se dedicando a essa região de fronteira para que a gente possa coibir o tráfico de drogas na fonte.
para evitar que essa droga chegue na cidade e alimente as facções. Essas drogas aqui saíram da Colômbia, ficaram nessa área em que esse suspeito era responsável. Não dá para adiantar tantas informações porque a investigação ainda continua. Mas vocês já sabem os outros suspeitos que receberiam esses entorpecentes? Esse dado é bastante delicado, a gente vai amadurecer no decorrer da investigação e o sigilo ele é fundamental para que a gente possa continuar tendo êxito no trabalho. Ele tem todo um trabalho em condicionar muito bem essas drogas. No momento que vocês conseguiram chegar até a embarcação em que ele estava, as drogas já estavam dentro dessa canoa prontas para saírem de lá? Isso, tinha 200 quilos na canoa, né? Estava ensacado, já pronto para passar para uma outra lancha, que essa droga iria descer para Manaus. E a outra parte da droga ela estava jogada numa região de várzea, Canaranas, de matagal, em cima de raízes, né? Uma área de difícil acesso, bastante isolada, mas nós conseguimos chegar. Vale ressaltar que é uma operação que durou cerca de 10 dias. Esse aqui foi o resultado. Esse tipo de operação é bastante recorrente pelos rios, inclusive nos municípios que fazem fronteira com o Brasil? Sim, boa parte das apreensões do DENARC são na região dos rios, né? São nas lanchas, barcos de recreio, barcos pesqueiros, balsas. Então, assim, a gente vem intensificando, evitando realmente que essa droga chegue e seja rapidamente pulverizada na cidade. Os ribeirinhos contribuem bastante, inclusive com as denúncias anônimas. As denúncias podem ser feitas através de que número? Você tem o 181, que é um canal oficial da Secretaria de Segurança, e tem o 92, código de área, 99415-0129, que é o disque denúncia do DENARC. Você pode mandar por SMS, ligação ou até WhatsApp, você tem garantia do anonimato. Frednilson Souza Ribeiro, de 29 anos, o Lágrima, foi preso e, segundo a polícia, confessou a autoria de 3 homicídios. O suspeito estava foragido do sistema semiaberto desde dezembro do ano passado e é apontado como pistoleiro de uma facção criminosa. Frednilson Souza Ribeiro tem 29 anos e é suspeito de praticar pelo menos 3 assassinatos na zona centro-oeste de Manaus. Frednilson foi preso na casa de familiares dele, no bairro Alvorada, em uma ação conjunta da Delegacia de Homicídios, da Secretaria de Inteligência e de policiais militares da 10ª Companhia Interativa Comunitária. Durante depoimento, Lágrima, como Frednilson é conhecido, confessou a autoria dos crimes. Nós podemos verificar até o momento 3 homicídios apontando ele como autor confesso, por sinal. O homicídio que aconteceu em fevereiro, numa terça-feira de carnaval. Ele matou a vítima conhecida como Lobinho, que ele teria tido um problema no jogo de futebol há 4 anos atrás e o time dele perdeu. E o time do ganhador teria feito algumas brincadeiras que não o agradaram e então começaram várias ameaças e várias tentativas de homicídio, que veio a culminar nesse dia. Podemos atribuir também um homicídio que estamos tentando qualificar a vítima, que ele afirma que cometeu também perto do Sambódromo, jogou o corpo ali no Igarapé, desferindo vários golpes de faca, seria o vulgo Feijão. Por que esse homicídio? Porque ele teria dado a arma dele para o Feijão guardar e o Feijão nunca quis devolver a arma, então ele combinou para tomar uma cerveja com o Feijão e logo em seguida cometeu o homicídio dentro do carro e jogou o corpo. E tem mais um homicídio, que é do Alfredão, ali na área do Alvorada 2. O suspeito estava foragido desde dezembro de 2017 do complexo penitenciário Anísio Jobim, onde cumpria pena no regime semiaberto por tráfico de drogas. De acordo com a polícia, Frednilson é perigoso e pode ter cometido outros homicídios como pistoleiro de uma facção criminosa. Ele afirma que Carlinhos é seu chefe, né? Seria o seu chefe dentro da organização criminosa que Carlinhos comandava ali um braço dentro do bairro Alvorada. O delegado-geral da Polícia Civil disse que a prisão de Frednilson é resultado do trabalho de inteligência. Todos os homicídios que aconteceram nesse período nós estamos investigando. E hoje já o resultado foi um resultado do trabalho do 10º Distrito, do CA e da Delegacia de Homicídio. Todo o trabalho continua e nós vamos apresentando à medida que nós vamos tirando de circulação. E casos de maus tratos contra crianças e adolescentes aumentaram em 30% este ano, uma pena. E na maioria desses casos, infelizmente, as agressões acontecem dentro da própria família. Boa parte dos maus tratos contra crianças e adolescentes ocorrem dentro do próprio lar. Na maioria dos casos, as vítimas indefesas não conseguem verbalizar a negligência.
dos casos mais recentes aconteceu no dia 21 deste mês, no bairro Ouro Verde. Um casal de gêmeos de apenas 10 meses foi resgatado pelo Conselho Tutelar da Zona Leste. Os irmãos foram encontrados com hematomas e arranhões no rosto e em outras partes do corpo. A autora da denúncia é a avó paterna, de 50 anos, que percebeu a gravidade da situação durante uma visita às crianças. Não tem uma atitude de mãe. Eu acredito que dessa vez que ela fez hematomas na cara das crianças, esse cara até perder a visão, né? Então eu acredito que ela não é mãe. Após a denúncia, a mãe dos gêmeos foi chamada na delegacia para prestar esclarecimentos. Aqui, a mulher negou as agressões. Mesmo assim, o destino das crianças ainda é incerto. De acordo com o Conselho Tutelar da Zona Leste, a partir de agora, as vítimas podem ou ficar com a avó paterna ou ser encaminhadas para um abrigo na cidade. O caso ele foi encaminhado à Defensoria Especializada de Infância e Juventude, onde o defensor público encaminhou promoção para resguardar o direito da criança, né? Para a regulamentação da guarda. A criança ela não foi para o abrigo, ela está com a avó biológica e o colegiado decidiu que a criança ficaria com essa avó até a decisão judicial, que está em trâmite. Agora apareceu também o pai dessa criança, né? Só que esse pai não tem nenhum contato, né, com a criança, não tem nenhum vínculo, ele mora num município distante de Manaus, mas também foi encaminhado à Defensoria Pública para verificar também essa situação de guarda. Situações como essa não são raras. De acordo com o levantamento da Secretaria de Segurança Pública, no primeiro semestre deste ano, mais de 100 casos foram registrados em Manaus. Um aumento de mais de 30% referente ao mesmo período do ano passado. E o que mais assusta as autoridades é quem agride, é quem deveria proteger. A gente tem percebido um aumento de denúncias e de notícias envolvendo violência intrafamiliar, violência doméstica. No caso em específico, essas crianças foram encontradas com hematomas e, inicialmente, foi registrado um boletim de ocorrência de maus-tratos, porque a mãe alegou que seria uma queda, porém as lesões não eram compatíveis com a queda, mas isso só vai ser determinado com a perícia. Foi requisitado o exame pericial para constatar se de fato essas lesões eram compatíveis ou não com queda. Mas, de todo modo, as informações trazidas pelo Conselho Tutelar nos dão notícia de que essa família, essa mãe já tem um histórico conhecida por vizinhos pelo fato de ingerir bebida alcoólica e possivelmente ser usuário de drogas e com esse comportamento colocar as crianças em risco. Então, geralmente é mãe, pai, padrasto, um tio que convive no ambiente doméstico. E geralmente essa violência explode, ela tem um pano de fundo, seja com drogas, seja com bebida, uma desestruturação familiar mesmo. Para receber essas vítimas, existe o Centro de Referência da Assistência Social, um programa oferecido pela Prefeitura, que presta serviços de amparo a quem sofre qualquer tipo de agressão. Existem 5 espaços dedicados a esse trabalho em Manaus. Nessa unidade, que fica no centro da cidade, pelo menos 200 atendimentos são registrados ao mês. O intuito por aqui é proteger as crianças e resgatar o convívio familiar. Enquanto CREAS, a nossa maior demanda é a questão da violência sexual contra crianças e adolescentes, né? No entanto, nós atendemos todos os tipos de violações de direitos. As famílias são encaminhadas por meio da rede, né, de atendimento, ou seja, por meio da delegacia, ou por meio da rede de saúde, ou conselho tutelar, escolas, ou até mesmo pela demanda espontânea, né, que elas chegam sem o encaminhamento. E elas chegam aqui ao CREAS e, no primeiro momento, nós fazemos a acolhida, que é uma escuta qualificada, onde é o primeiro momento desta família com a equipe do CREAS, onde nesta acolhida nós fazemos um contrato com essa família, onde é tudo que ela trouxer para esta equipe fica com esta equipe, fica neste serviço. Então, assim, é totalmente sigiloso, é um acompanhamento contínuo, né, onde a família ela precisa dar muito apoio à criança, ao adolescente, ao indivíduo que passou pela violação de direitos.
Porém, quando o acompanhamento do serviço social identifica que não há mudança no comportamento dos pais, o abrigo é a última opção. No ano passado, mais de 600 crianças foram acolhidas no Departamento de Proteção Social Especial. No primeiro semestre de 2018, o número de crianças atendidas chega a 400 e o prazo máximo para permanecer no local é de até 6 meses. No acolhimento, nós temos uma equipe de assistentes sociais e psicólogos, onde é feito o acompanhamento dessa criança, para que se identifique quais foram as violências ocorridas, cometidas contra essa criança e esse adolescente. É feito um trabalho psicossocial. O acolhimento institucional, ele fica o mínimo de 6 meses, onde a própria Justiça faz a avaliação do trâmite legal, o Ministério Público e o Juizado da Infância, de que se há ou não possibilidade de retorno dessa criança à residência, à família. E aí a questão do retorno, ele é a partir de uma decisão também da Justiça. Essa psicóloga relata que as experiências traumáticas acabam afetando o desenvolvimento da criança caso não passe por tratamento. A gente pode observar muitas mudanças no comportamento. Quando se trata de maus tratos, é possível que sejam observadas marcas, pelo corpo da criança, que são os resquícios físicos mesmo, mas os psicológicos são os que passam pelo isolamento, agressividade, tristeza, transtorno de estresse pós-traumático. Existe aí uma infinidade, de sintomas que podem aparecer por ocasião de violações de direitos. Então é muito importante que a sociedade ela esteja atenta, que esses casos eles recebam a atenção devida do Estado, dos órgãos que compõem a rede de proteção, para que a gente possa assegurar a proteção integral dessas crianças e o desenvolvimento delas saudável, garantindo os direitos, como é preconizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E um colaborador do INPA morreu ontem durante um assalto na parada de ônibus que fica em frente ao órgão. De acordo com testemunhas, os bandidos atiraram depois que ele pediu para não levarem o celular dele. O Fred Rocha está ao vivo com a gente e vai trazer os detalhes desse caso aí que aconteceu bem na parada de ônibus. Olá, Fred, muito bom dia para você. Conta pra gente como esse crime aconteceu. Muito bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Como você bem disse, o crime aconteceu exatamente nesta parada de ônibus onde nós estamos agora. O Jabson Franco da Costa havia trabalhado o dia todo aqui no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, quando saiu e veio aqui para esta parada de ônibus bastante utilizada por todos os funcionários, as pessoas que trabalham aqui nas proximidades, à espera do coletivo, quando os assassinos cruzaram o caminho dele, que estava aqui aguardando quando 2 homens chegaram em uma motocicleta preta. Eles estavam fazendo o famoso arrastão, levando todos os pertences das pessoas, dos trabalhadores que trabalham tanto para conquistar os seus objetos. Segundo informações de pessoas que estavam aqui no momento em que este crime aconteceu, ele nem sequer reagiu, apenas pediu para que os bandidos não levassem nada. Em troca, um deles acabou disparando contra o Jabson. A gente tem o relato de uma pessoa que estava aqui no momento em que o crime aconteceu. O cara passou com a moto, aí ele olhou para trás, depois ele voltou. Ele viu que não tinha muita gente, aí ele voltou. Aí ele falou, ninguém se mexe, ninguém se mexe. Aí já foi todo mundo se jogando no chão e a mulher correu pra lá. Aí ele falou assim, passei lá. Aí a menina levantou e falou, poxa, mano, não leva não. Aí ele deu um tiro no chão e deu um tiro no peito dele. Ele não reagiu em nenhum momento, né? Tipo, ele levantou assim, falou, mas ele já foi logo pro chão, daí deu um tiro nele. O assaltante ficou com raiva e deu um tiro nele. Isso aconteceu do seu lado? Foi, ele estava do meu lado, a gente estava sentado aqui. Ele estava sentado bem do meu ladinho, aqui do meu lado mesmo. Todo dia esse horário de assalto. Aí ele levou um tiro aí. O bandido não só levou o celular da vítima, como também tirou a vida dele.
As pessoas desesperadas com o que tinha acontecido aqui ainda fizeram massagem cardíaca aqui no Jabson antes mesmo da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, que logo depois veio aqui e levou o Jabson para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, que fica aqui mesmo na zona leste da capital. Mas o Jabson acabou não resistindo aos ferimentos poucos minutos depois de dar entrada na unidade. Os criminosos fugiram sem ser identificados. E agora a polícia precisa investigar para colocar atrás das grades os assassinos de mais um trabalhador assassinado aqui na capital amazonense. Provavelmente este caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações. Este não foi o único crime de ontem à noite. Teve uma execução que aconteceu bem próximo, no bairro Coroado, que fica na zona leste da capital. A vítima foi Marcos José da Silva, de 42 anos. Ele estava passando por uma rua do bairro quando 3 homens começaram a persegui-lo. Ele percebeu e tentou se esconder na casa da mãe dele, mas não teve jeito. Os criminosos entraram na residência e dispararam contra o Marcos. Ele era foragido do CDPM, Centro de Detenção Provisória Masculino, que fica no quilômetro 8 da BR-174. Inclusive, foi na fuga que aconteceu no início deste ano. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros deve investigar o caso do ex-detento, na verdade, detento que estava foragido, que foi assassinado. Adriane. Fred, me chamou bastante atenção esse primeiro caso que a gente noticiou aqui do assalto na parada de ônibus. E ontem pela manhã eu conheci uma senhora que me pediu uma reportagem das paradas de ônibus Avenida André Araújo, que costumam ser um alvo certo de bandidos. Houve a morte desse colaborador do INPA ontem, a gente lamenta muito por isso, pela morte do Jabson. E as imagens mostram as pessoas tentando reanimar. É um local onde existem várias empresas, inclusive a nossa, em que muita gente sai do trabalho à noite, né, sai em horários diferentes, e essas pessoas são vítimas muito fáceis desses bandidos. Aqui mesmo na emissora, a gente já teve vários casos de pessoas que foram assaltadas nessas paradas de ônibus da Avenida André Araújo, pessoas próximas a gente, assim como o Jabson tinha uma família aí e todas as outras pessoas que estavam na parada que sofrem esse pesadelo de passar por um assalto e, nesse caso, de ver alguém morrendo do seu lado, né? É uma situação que impressiona muito pela violência desnecessária, descabida, desproporcional, levando em consideração que o Jabson sequer reagiu, né? Ele só pediu para que não levasse o celular dele, uma atitude normal, comum, de alguém que trabalha, que rala ali para comprar as suas coisas, ser os seus bens e, de repente, ter uma vida ceifada dessa forma. A gente deixa aqui, mais uma vez, o apelo para que o governo se posicione diante disso, né? A gente não pode continuar noticiando casos como esse e mostrar a violência de uma forma tão natural. É preciso que haja uma preocupação, uma ronda ostensiva. Se tem polícia passando, não vai ter assaltante cometendo roubo ou matando alguém, né? Porque o bandido ainda tem medo da polícia. Em alguns casos até descarta isso, mas em casos como esse, que são bandidos oportunistas, se tem a presença da polícia, o assalto não vai acontecer. Pelo menos uma ronda, né? Um carro que passe de vez em quando para que isso não aconteça com tanta frequência. André Araújo é a avenida que fica também o CIOPS, né? O Centro Integrado de Comando e Controle da Polícia, onde tem as câmeras, todo o controle de vigilância de câmeras da cidade. E muito próximo disso aconteceram 2 homicídios, né? Que um foi bem próximo também, já no Coroado. A gente lamenta muito. Fred, muito obrigada por sua participação aqui no Manhã no Ar. Até daqui a pouco. E um homem, na semana passada, tinha sido preso suspeito de participar de um arrastão e acabou sendo morto lá em Iranduba. Veja esse caso no nosso resumo policial. Alexandre Alves da Silva foi assassinado a tiros na manhã de ontem. Segundo a polícia, a vítima estava envolvida em um arrastão que aconteceu na semana passada dentro do Hospital Hilda Freire. Alexandre trabalhava como gari e foi morto por 3 homens que apareceram em um carro de modelo e placas não identificados. Após os disparos, os suspeitos fugiram.
Investigado por assaltos no Parque dos Bilhares, é detido. Daniel Lima Guilherme, de 25 anos, teve a prisão preventiva decretada por roubo qualificado e associação criminosa. Daniel tinha como vítimas usuários do Parque dos Bilhares, na Zona Centro-Sul, e passageiros do transporte coletivo do conjunto Augusto Montenegro, na Zona Oeste. Ele nunca agia sozinho. Quem já foi vítima de Daniel ou tem informação sobre algum comparsa dele, pode denunciar a polícia pelo número 181. Moto é furtada de dentro do estacionamento do Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo. A vítima foi à unidade no último domingo levar a filha para atendimento médico. Quando retorna ao estacionamento para ir embora, a moto já não estava mais no local. Imagens de câmeras de segurança mostram que um homem observa a moto e espera uma viatura da PM sair da unidade hospitalar para cometer o crime. Em seguida, ele monta no veículo e dá partida, usando uma chave mestra. 4 pessoas foram presas e um adolescente apreendido com drogas e armas. Os suspeitos foram detidos no conjunto Buriti, na Zona Norte. O primeiro a ser preso foi Carlos Vitor da Silva Ribeiro, de 21 anos. Ele entregou o endereço dos comparsas Felipe Borges Bruce, de 20, e Jussiele da Costa Barbosa, de 25, além de Marcelene da Silva dos Santos, de 23 anos. Um adolescente de 15 anos também foi apreendido. Com o grupo foram encontradas 6 armas, 2 pistolas PT 840, 2 revólveres 38 e 2 espingardas calibre 20, além de várias munições, coletes à prova de balas e drogas. E já a gente volta e fala sobre o estado de saúde da menina que foi atingida por uma bala durante um tiroteio no Lírio do Vale. Na nossa interação com a Rádio FM O Dia, o retorno dos trabalhos na Assembleia Legislativa em meio a várias polêmicas. Eu volto em instantes, não saia daí.